Poucas artes marciais no mundo carregam um véu tão denso de mistério, silêncio e herança cultural quanto o Kung Tao. Diferente dos estilos amplamente divulgados em campeonatos, filmes ou academias comerciais, o Kung Tao cresceu nas sombras da história, transmitido de geração em geração como um conhecimento reservado, quase proibido. Ele não nasceu para o espetáculo, não foi moldado para o esporte e nunca teve como objetivo pontuações ou medalhas. O Kung Tao nasceu para sobreviver. Nasceu para proteger comunidades inteiras em terras estrangeiras. Nasceu para funcionar quando não havia leis, árbitros ou segundas chances. E hoje, neste vídeo, você vai entender por que o Kung Tao é considerado uma das expressões mais puras, letais e culturalmente profundas das artes marciais sino-asiáticas. Prepare-se para uma jornada que atravessa oceanos, impérios, perseguições, fusões culturais e técnicas de combate que unem precisão, brutalidade e inteligência estratégica. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. A palavra Kung Tao vem do dialeto Hokkien chinês, onde Kun significa punho e Tao significa caminho. Literalmente, Kung Tao é o caminho do punho. Mas reduzir esse conceito a uma simples tradução seria um erro profundo. Dentro da tradição chinesa, o Tao representa um caminho de vida, um princípio filosófico, uma forma de compreender o mundo através da prática. Assim, o Kung Tao não é apenas um conjunto de golpes, mas um sistema completo de sobrevivência física, mental e cultural. Diferente do Kung Fu organizado em estilos bem definidos, o Kung Tao é um termo guarda-chuva, usado para descrever os sistemas de combate chineses que migraram e se transformaram fora da China. Ele não é padronizado, não possui federação central e nunca buscou uniformidade. Cada linhagem é um reflexo direto da história de um povo, de uma família e de um território específico. Para entender o Kung Tao, é necessário voltar séculos no tempo, durante as grandes ondas migratórias chinesas, especialmente entre os séculos XIV e XIX. Comerciantes, marinheiros, artesãos e trabalhadores chineses deixaram o sul da China, principalmente regiões como Fujian e Guangdong, em direção ao Sudeste Asiático. Indonésia, Malásia, Filipinas, Bornéu e Singapura tornaram-se novos lares para essas comunidades. Porém, esses imigrantes não encontraram apenas oportunidades. Encontraram hostilidade, perseguições étnicas, conflitos territoriais e a necessidade constante de se defender. As artes marciais que eles carregavam não podiam permanecer exatamente como eram na China. O ambiente mudou, os inimigos mudaram, as armas mudaram. Foi nesse caldeirão cultural que o Kung Tao começou a se formar, absorvendo influências locais, adaptando técnicas e abandonando tudo aquilo que não funcionava em combate real. Um dos aspectos mais fascinantes do Kung Tao é sua fusão direta com o Silat, a arte marcial nativa do Sudeste Asiático. Enquanto o Kung Fu chinês trazia estruturas de punho, princípios de curto alcance e controle de linha central, o Silat oferecia movimentação baixa, ataques angulares, uso intenso de armas brancas e uma mentalidade brutalmente pragmática. O resultado foi um sistema híbrido, onde a fluidez chinesa se encontra com a ferocidade malaia. O Kung Tao passou a usar chutes baixos direcionados a joelhos, canelas e articulações, entradas agressivas para desequilíbrio e finalizações rápidas no solo. Não havia espaço para trocação longa ou demonstrações estéticas. Cada movimento tinha um propósito direto: neutralizar o oponente o mais rápido possível. Diferente das artes marciais modernas, o Kung Tao raramente foi ensinado publicamente. Ele era transmitido dentro de famílias, clãs e comunidades fechadas. Em muitos casos, apenas membros escolhidos tinham acesso completo ao sistema. Isso não era elitismo, mas necessidade. Em períodos de perseguição política e étnica, revelar técnicas de combate poderia significar a destruição de toda uma comunidade. Por isso, o Kung Tao desenvolveu uma tradição de silêncio. Poucos registros escritos, poucos mestres conhecidos publicamente e uma ênfase extrema na transmissão oral e prática. Cada mestre adaptava o sistema às necessidades locais, criando variações únicas que hoje tornam o Kung Tao uma arte fragmentada, porém extremamente rica. Tecnicamente, o Kung Tao é uma arte de combate de curta distância. O foco está no contato próximo, onde a força bruta perde espaço para a estrutura corporal, o timing e o controle do centro de gravidade. Os golpes de punho são compactos, diretos e direcionados a alvos sensíveis. Não há desperdício de movimento. Punhos como o olho de fênix, golpes com antebraço, cotoveladas e ataques com a base da mão são comuns. O trap-in, ou controle dos membros do oponente, é uma das marcas registradas do sistema. O lutador de Kung Tao busca prender, travar, desequilibrar e atacar simultaneamente. A defesa nunca é passiva. Defender já é atacar. Cada bloqueio carrega um contragolpe embutido. A movimentação do Kung Tao é fluida, mas enraizada.
As bases são geralmente mais baixas do que no Kung Fu tradicional, refletindo a influência do Silat e a necessidade de estabilidade em terrenos irregulares, como selvas, vilarejos e portos. O peso do corpo é constantemente redistribuído para permitir mudanças rápidas de ângulo. O praticante aprende a desaparecer da linha de ataque ao mesmo tempo em que entra na linha de defesa do adversário. Não se trata de velocidade pura, mas de posicionamento inteligente. Um passo bem dado vale mais do que 10 golpes lançados no vazio. Além dos golpes, o Kung Tao dá enorme importância ao controle físico do oponente. Torções de articulação, alavancas, projeções curtas e quedas são usadas para quebrar a estrutura do adversário. Diferente do judô ou do jiu-jitsu, essas técnicas não buscam pontuação ou submissão prolongada. O objetivo é causar dano imediato, abrir espaço para fuga ou finalização rápida. O desequilíbrio é constante. Um oponente desequilibrado não consegue atacar com eficiência, e o Kung Tao explora isso de forma cirúrgica. O Kung Tao nunca separou o combate desarmado de combate armado. Armas fazem parte do sistema desde sua origem. Facas, bastões, lanças, sabres chineses e armas locais como o Kris e o Karambit são integrados ao treinamento. Mais importante do que aprender a usar uma arma específica é entender os princípios que elas ensinam. Ângulo, distância, timing e intenção. Muitas técnicas de mão vazia são adaptações diretas de movimentos armados. O praticante aprende a pensar como se o oponente estivesse armado, mesmo quando não está. Isso cria uma mentalidade extremamente realista e cautelosa. Nas Filipinas, o Kung Tao deu origem ao Kung Tao escrito com W no final, uma variação local que incorporou elementos das artes marciais filipinas, como o uso de bastões e facas em ritmo contínuo. O Kung Tao é conhecido por sua agressividade direta, ataques em cadeia e foco em autodefesa comunitária. Em regiões como Mindanao, o Kung Tao foi usado tanto por comunidades chinesas quanto muçulmanas, criando um sistema único que mistura a tradição chinesa, malaia e filipina. Entre as linhagens mais conhecidas está o Liu Seon Kung Tao, um sistema altamente sofisticado que combina striking, controle, armas e estratégia de combate em múltiplos níveis. Ele exemplifica como o Kung Tao pode ser ao mesmo tempo técnico e brutal, fluido e preciso. Essas linhagens mostram que o Kung Tao não é uma arte primitiva, mas um sistema altamente refinado, moldado por séculos de combate real. Mais do que técnicas, o Kung Tao ensina uma mentalidade. A consciência constante do ambiente, a leitura de intenções, a economia de movimento e a responsabilidade no uso da força. Não há glorificação da violência. Há respeito pelo perigo. O praticante aprende que lutar é sempre o último recurso, mas quando inevitável, deve ser feito sem hesitação. Essa mentalidade moldou gerações de praticantes que viam a arte marcial não como hobby, mas como ferramenta de vida. Em um mundo dominado por artes marciais esportivas, o Kung Tao permanece à margem porque nunca se adaptou ao formato competitivo. Ele não se encaixa em regras, não pode ser facilmente julgado por pontos e não foi criado para o espetáculo. Sua essência está no contexto, na adaptação e na intenção. E talvez seja exatamente por isso que ele continua tão relevante para quem busca uma arte marcial realista e profunda. O Kung Tao não é apenas uma arte marcial esquecida. Ele é um testemunho vivo da capacidade humana de adaptação, resistência e sobrevivência. Cada técnica carrega a história de um povo que precisou lutar para existir em terras estrangeiras. Cada movimento é uma resposta direta ao caos, à violência e à necessidade de proteção. Conhecer o Kung Tao é olhar além do ringue, além do tatame e além da competição. É entender que, em sua essência mais pura, a arte marcial não é sobre vencer o outro, mas sobre preservar a si mesmo e aqueles que dependem de você. Se esse conteúdo fez sentido, deixe o like e compartilhe com quem se interessa pela história real das artes marciais. Nos vemos no próximo vídeo.